Então vamos lá. Deixa eu fazer o compartilhamento. Então, pessoal, olha lá. Vocês estão vendo aí, né? É meu computador. Então vamos lá, olha lá. Eu criei. Então lembra daquela aula de 2 semanas atrás. Toda vez que vocês forem trabalhar no R, vocês têm que criar um diretório de trabalho, tá? O meu tá aqui. Eu criei um diretório chamado aula. Tanto é que dentro desse diretório chamado aula, tem os arquivos que vocês geraram na primeira atividade prática. O arquivo Excel de dados, o arquivo de dados TXT. Aí eu faço um script, rodo o script e gero um resultado. Então, geralmente, em toda análise no R, você tem 4 arquivos. Arquivo de dados no Excel, ou eu vou dar para vocês, ou vocês vão coletar do experimento de vocês. Eu transformo esse arquivo em TXT. Vou para o R, monto o meu script, construo o meu script, rodo a análise e gero o meu resultado. Então, repare que tudo aqui é TXT, tá? Se eu quero abrir esse script aqui para ver o que está escrito aí nele, tá aqui a minha receita de bolo, tá? Beleza? Eu agora criei uma nova pasta, chamada aula 3. Eu vou gerar de novo esses quatro arquivos, só que agora já vai ter o script da análise de variância, coisa que vocês não tinham visto ainda, tá? Então, dentro da minha aula 3, eu vou até fazer o seguinte, pessoal, só para ficar mais didático, eu vou jogar esse aula 3 aqui para fora, tá? Tá aqui. O meu diretório de trabalho é a aula 3, a nossa aula de hoje. Então, dentro desse diretório de trabalho, eu tenho um arquivo experimento no Excel. Tá? Tá aqui. Perfeito? Esse experimento vocês já conhecem porque vocês trabalharam na atividade prática 1. Tá? Então, é um delineamento inteiramente casualizado, onde eu estou testando 4 tratamentos, que eu chamei de A, B, C e D. Perfeito? 5 repetições. E eu estou trabalhando com 3 variáveis. DC, AP e MFF. Tá? Então, repare. Vocês, teoricamente, não precisam montar todo o script desde o início, porque vocês já têm um script de importação, tá? Mas para ficar didático e para vocês fazerem uma revisão do que a gente viu no R, eu vou fazer todos os passos novamente, tá? A gente vai gastar aí meia hora para fazer essa revisão. Eu quero que vocês também, quando forem fazer a lista de atividade prática 3, a lista de exercício 3, que vocês montem um script desde o início também, tá? Só para vocês treinarem. Tudo bem? Então tá aí, ó. Só lembrando que o meu computador, casa decimal está separado como ponto. O de vocês é vírgula, tá? Então, se vocês virem aqui em aumentar ou diminuir a casa decimal, ó, tá aumentando. Isso é sinal de que é número. O de vocês já abre com vírgula. Se vocês fizerem esse teste aqui também, vocês vão ver que é número, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Pode falar. Não tem problema nenhum. Repare. Eu posso ter aqui uma variável, eu vou chutar aqui, tá? Resistência a uma determinada doença. Aqui, ó. Então, eu tenho diâmetro do caule, altura de planta, massa fresca da folha. E eu estou vendo lá uma resistência a uma determinada doença. Eu estou usando escala de nota. 0, ausência da doença. 1, sintoma tal, sintoma leve. 2, tal. Então, eu posso ter aqui as minhas notas, ó. Tá? Normal. Você vai ter uma variável quantitativa discreta, tá? Não é o momento agora
Mas geralmente esse tipo de variável, dados de contagem, precisa fazer uma coisa chamada transformação de dados. Porque eu não comentei nada, mas a análise de variância tem algumas pressuposições, tá? Normalidade, homogeneidade de variância. Isso aí eu vou discutir isso aí com vocês numa aula mais para frente. Mas você faz análise normalmente. Mas tem que tomar cuidado que talvez precise transformar, que vocês vão ver numa aula futura aí para frente, tá? Beleza? Faz análise normal. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, entendeu? Eu vou pegar esta minha planilha do Excel e vou salvar, arquivo, salvar como. Vou manter o mesmo nome, experimento, só que eu vou salvar com texto separado por tabulação.txt, tá? Aonde eu estou salvando? Dentro do meu diretório aula 3. Salvo, fecho, tá? Então, se vocês repararem, dentro da aula 3, eu tenho o arquivo Excel e agora eu tenho o arquivo TXT. Ok? Então, pessoal, não tem dúvida nenhuma nesse procedimento, tá? A única coisa que vai diferenciar do meu computador do de vocês é que no arquivo texto de vocês vai estar vírgula. O meu está ponto. Não tem problema nenhum, ok? Vou abrir o R. Vou criar um novo script. Coloco janela, divido na horizontal, tá? E aqui eu vou dar o título para minha receita de bolo, tá? Sempre quando eu quero fazer um comentário, eu boto hashtag. Então, esse script de hoje vai ser isso aqui, ó. Análise de variância de um experimento montado no delineamento inteiramente casualizado, tá? Análise de variância do DIC, do delineamento, de um experimento montado no delineamento inteiramente casualizado. Vocês aí, tem muitos aí que de repente estão até na cama só olhando o celular ainda, ou talvez outros já estejam tentando fazer análise. Não se preocupe, pode continuar na cama, vendo a aula no celular. Essa aula está sendo gravada, eu vou colocar no YouTube para vocês. Vou mandar esse script por e-mail de vocês, tá? Então, quando vocês receberem a lista de exercícios, vocês vão ter que treinar, ok? E lembrando que provavelmente a gente não vai fazer prova. As avaliações são as listas de exercício. Então, vocês têm que ficar atentos, principalmente no prazo de entrega, tá? Porque, teoricamente, o que eu vou avaliar? Se vocês estão entregando na data combinada e se por acaso está feito de maneira certa. Se o cara cumpriu isso, ele recebe 10, tá? Se ele atrasou um dia 2, ele pode receber 8. Se ele não entregou, ele vai receber 0. Então, a gente deve fazer aí na faixa de umas 8 listas de exercício e a média vai ser a nota de cada lista. Então vocês fiquem atentos, tá? Como agora vai ser uma lista que vai exigir um pouco mais da cabeça de vocês, provavelmente eu vou dar um prazo até sexta-feira da semana que vem, tá? Para possibilitar que vocês tirem dúvida na próxima aula também. Então vocês fiquem atentos. Quem não entregou a lista, entregue. Ok? Alguma dúvida relacionada a isso? Então vamos lá. Sempre comentário com hashtag. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar o diretório de trabalho, tá? Então, como é comentário, você pode botar acento e tal. Você pode fazer o que você quiser. Hashtag, hífenzinho aqui só para separar, tá?
Então você já sabe, é o 7WD, abro parênteses, eu vou lá no Windows Explorer, tá? Clico aqui em aula 3, copio aqui, ó, tá vendo aqui o mouse? Eu seleciono aqui esse endereço, Ctrl C, vou para o R e colo, Ctrl V. Fecho parênteses, coloco aspas, e onde tem barra simples, eu coloco barra dupla. Então eu já vou salvar aqui, ó. Oi. Rosinha, é aqui, ó. Mas é verdade. É. É. É verdade. Nas versões passadas era aqui em arquivo. É. Mas de qualquer maneira, Rosinha, eu gosto de ensinar os alunos escrevendo, tá? Mas nada impede de você usar o RStudio, que ele já tem um comando e tal. Na verdade, se você for pro RStudio ou usar a ferramentazinha, é por aqui. Tem um. É verdade, sumiu mesmo. Tinha aqui. É. Então pronto. Mas não se preocupe com isso, que eu já estou ensinando o comando. Por isso que eu gosto de ensinar para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, tá? Por isso que na minha apostila tem escrito. A gente vai pelo script, não pelas ferramentas, tá? Então vamos lá. Aí, pessoal, eu vou salvar arquivo. Lembre-se que eu estou trabalhando na janela de cima do script. Arquivo, salvar como. Então tá aqui, ó, script da Nava, do delineamento inteiramente casualizado, .txt. Vocês têm que digitar o .txt. Aonde eu vou salvar isso? Dentro da área de trabalho, aula 3, tá? Vocês podem até salvar com essa extensão que o R indica aqui, .r. O problema é que se você quer abrir num bloco de notas ou no Word, você não vai conseguir. Eu gosto de salvar meus scripts com extensão .txt, porque você abre com qualquer programa no Word, né, no bloco de notas, tá? Salvo. Então, se vocês olharem lá dentro do diretório de aula 3, eu já tenho 3 arquivos. O arquivo de dados, o arquivo de dados .txt e o meu script que eu estou construindo. Depois do script pronto, vai ficar faltando o resultado, tá? Então vamos lá. Vou clicar aqui embaixo no console. Eu vou dar o Ctrl L para limpar. Eu não quero essas informações que estão aí, tá? Aí eu vou botar um cursor aqui em cima e vou colocar F5 para saber se está tudo certo. Tudo certo. O comando apareceu em vermelho, não deu nenhuma mensagem de erro. Estou no caminho certo, tá? Próximo passo. Oi. Não, é porque na verdade é o seguinte, eu evito, tá? O R, o R é muito bom, ele importa arquivo Excel, arquivo CSV, ele importa tudo. Eu vi que pela experiência passada, que quando a gente vai importar arquivo XLS, XLSX, Excel, ele dá problema de erro, tá? Você tem que ter um pacote instalado, o comando é mais complicado. O CSV eu nunca fiz esse teste, pode ser que rode normalmente, tá? Mas eu indico vocês a salvarem como TXT, que é um arquivo leve.
Rapaz, eu não entendi não. Você vai salvar o quê? O script? Ah, em vez de salvar com extensão .txt, você quer salvar com outra extensão? Posso. Ah, isso. Ah. Não, você vai botar o nome do que você está salvando aí. Você vai botar aqui, script, anava.dic, e aí .txt. Você vai escrever .txt aqui, tá? Você vai fazer assim. Ah, pode ser, eu nunca usei esse código, não. Eu faço assim, .txt, viu? Faz o teste aí pra ver se dá certo. Eu aprendi assim, tô fazendo assim, entendeu? Tem outras formas. Por exemplo, a Rosinha mesmo trabalha com RStudio, que é um programa que facilita muito a vida de quem trabalha com R, tá? Eu mesmo não gosto... Eu não gosto de ensinar, porque eu gosto de ensinar as pessoas trabalhando no R, para depois elas migrarem para o RStudio, fazer um curso e tal. Mas existem várias formas de você fazer uma análise no R, tá? A Rosinha mesmo muda o diretório no RStudio direto. Eu já gosto de escrever. Então tem diversas formas de fazer, tudo bem? Valeu. Próximo passo, eu alterei o diretório de trabalho. Agora eu vou visualizar os arquivos que estão no diretório de trabalho. Tá? Isso tudo está na apostila. Então tá aí. Isso tudo é comentário. Eu coloco hashtag e tal. E o comando é esse. Dir, abro parênteses, fecha parênteses, tá? Salvo no disquete. Clico no disquete para salvar. Toda vez que vocês forem digitando alguma coisa no script, salvem. Porque pode acabar a bateria do notebook e tal. Vocês vão estar com as coisas tudo salvo aí, tá? Clique em F5. E aqui mostra, se não deu nenhum erro, os arquivos que tem dentro do meu diretório aula 3, tá? Próximo passo é importar o arquivo de dados. Não tem mistério nenhum também, é treino. Importar o arquivo de dados. Então, o meu arquivo de dados no R vai se chamar dados, tá? Esse nome aqui é o nome que vocês querem dar. Na minha apostila, eu sempre chamo de dados. Sugiro a vocês também que chamem de dados, mas vocês podem chamar do nome do jeito que vocês quiserem, tá? Agora, evitem. Tem gente que bota nome extenso, composto, nomes complicados. Experimento de não sei o que, dormir tanto. Crie um código, um nome mais simples, tá? Então, olha lá, setinha, o símbolo de menor e o hífen, ou quem quiser botar igual. Eu evito de ensinar igual, porque na internet, nas apostilas, todo mundo trabalha com setinha, que é a linguagem mais correta, padrão do R, tá? E aí eu vou usar o comando read.table, abro parênteses. Aqui embaixo, eu vou copiar o arquivo que eu quero importar. Então lembre-se, eu posso importar o XLSX, só que é mais complicado. Por isso que eu pedi para vocês salvarem TXT. Copio o TXT, colo. Então lembrando que ele tem que estar separado por aspas, tá? Vírgula. Tem cabeçalho? O meu arquivo tem uma primeira linha com o nome das colunas, cabeçalho? Tem. Porque você poderia trabalhar com um arquivo que não tivesse, por exemplo, assim, ó. Tá? Mas geralmente a gente trabalha o nome de cada coluna, cabeçalho. Tem cabeçalho? Tem. True.
tá? Tudo bem? Separador de decimal. Então, vocês, no computador de vocês estão me escutando? Estão me escutando, pessoal? Estão escutando agora? Estão escutando agora? Eu vi a Rosinha me ligando aqui. Eu falei, o que a Rosinha quer comigo uma hora dessa? Tá tudo claro agora? Estão escutando? A gente fica aqui Quando acontecer alguma coisa dessa, faz igual a Rosinha. Dá uma chamada aí no celular, no WhatsApp, que eu olho, tá? Então, vocês pegaram aqui essa parte da importação, pessoal. Dados. Eu uso o comando read table, tá? O nome do arquivo. Se o arquivo tem cabeçalho ou não. Header em minúsculo. True maiúsculo. E no computador de vocês vão colocar separador decimal, vírgula, tá? No meu, eu vou botar ponto. Então, atentos. No de vocês é vírgula. No meu é ponto, tá? Alguma dúvida? Tá. Perfeito. Aí você vai usar ponto, tá? É a questão, pessoal. Tem muitos programas estatísticos que são do sistema internacional métrico, né? Que número é separado por ponto. Por isso que o meu computador também é modificado. O programa SAS, o Genes, tem vários programas que trabalham com ponto. Então o meu eu já modifiquei. Mas isso não impede de vocês fazerem análise. Vocês só vão modificar aqui, tá? Então vamos lá. Para saber se está tudo certo, clique em F5. Não deu mensagem de erro, tá? E aí tem outro comando aqui, ó. Só para eu visualizar as 6 primeiras linhas do arquivo importado. Aqui está um pouco diferente do que vocês estão vendo até agora, porque se eu quero visualizar todo o arquivo, assim que eu ensinei para vocês, visualizar todo o arquivo, tá? Eu vou botar aqui, ó, visualizar o arquivo importado. Deixa eu mostrar as duas formas. Então tá aqui. Basta você digitar dados, tá? Então se eu der o F5, tá vendo? Eu criei um objeto chamado dados, que nada mais é do que a importação do arquivo TXT que eu fiz que eu estou fazendo. Então, quando eu boto aqui a palavra dados e clicar em F5, meu arquivo está aí, ó. Tá vendo? Só que ele está muito grande. Eu gosto de usar o head dados. O head dados, ele vai mostrar só as 6 primeiras linhas do arquivo, ó. Tá vendo, pessoal? Tá? Nada impede de você colocar dados. Estão me escutando? É porque eu estou batendo a mão aqui em cima do meu celular, por isso que desconectou. Head dados, 6 primeiras linhas, tá? Beleza?
E uma outra coisa que eu ensinei para vocês é isso aqui, ó. Estrutura dos dados. Depois que eu faço a importação, é bom você pedir isso para ver como é que está a estrutura dos dados. Estrutura. É esse comando aqui, ó. str dados. str vem do inglês, tá? Estrutura em inglês. Clique em F5. Então tá aí. Por que tem esse CHR? Tratamento é uma variável qualitativa. Tá aí, codificada por A, B ou C. Repetição é uma variável quantitativa discreta. Números inteiros, dados de contagem. 1, 2, 3. E as minhas 3 variáveis são variáveis numéricas, quantitativa contínua, tá? Porque repara aqui, pessoal. Vamos supor que no meu computador eu coloquei vírgula aqui de forma errada. Vou só simular uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês pensam que tá tudo certo. Quando eu venho aqui em estrutura, olha aí, deu problema. Olha aqui a estrutura dos dados, ó. Tratamento, caráter, DC, caráter, AP, caráter, tá errado. Ele está entendendo 9.38 como se fosse um nome, nominal. Então, por isso que é interessante a gente pedir a estrutura dos dados, para saber se o R está lendo os números só como se fosse número, tá? Então, vocês vão colocar DEC vírgula. O meu é DEC ponto. Então, eu vou voltar aqui. Vou colocar o DEC ponto. Vou rodar de novo o que eu tinha feito. E na hora que eu peço a estrutura, está corrigido. Tudo bem? Deixa eu dar um Ctrl L aqui embaixo. E aqui em cima eu vou ativar e vou clicar no disquete para salvar. Uma coisa que eu falei que ia ensinar para vocês e não ensinei. Boxplot. Tá? Isso é um gráfico para eu saber como é que é o comportamento das minhas médias para cada tratamento. Chama gráfico de Boxplot. Vamos botar aqui, ó. Gráfico de Boxplot. Isso aqui, pessoal, é uma análise preliminar. Não é análise de variância. Eu simplesmente vou plotar as médias de cada tratamento para no olhômetro eu saber se tem tratamento pior ou melhor, tá? O comando é esse, ó. Reparem. Deixa eu pegar aqui o head dados. Só para ver o nome das minhas variáveis. Deixa eu pegar aqui na apostila. Pronto. É isso. Espera aí. Que eu vou ensinar para vocês de maneira mais simples, tá? Isso aqui não interessa. Pronto, então vamos lá. Boxplot. Então repare. A minha primeira variável é DC, tá? Então eu vou botar assim, ó. DC. Repara aqui, pessoal. Vocês têm que entender aqui bem. Olha lá. O meu arquivo de dados, os meus tratamentos, eu codifiquei como trat. A minha repetição eu codifiquei como rep. E aí eu tenho as minhas variáveis. DC, AP e MFF. O primeiro gráfico que quero saber é como é o diâmetro para cada um dos tratamentos. Ou seja, diâmetro em função de trat. Então tá aqui, diâmetro. O que quer dizer esse símbolo de tio aqui no R? É em função de, tá? De trat. Tá aqui. A minha coluna, o meu gráfico no eixo X, vão ser os meus tratamentos, tá? E na minha eixo Y, é a minha variável que eu estou avaliando, diâmetro do caule, tá? Aqui, pessoal, olha lá, o que é o X-Lab e o Y-Lab?
eu estou dando nome para o meu eixo X e eu estou dando nome para o meu eixo Y, tá? Então, como é diâmetro em função de tratamento, no eixo X vai aparecer os meus tratamentos A, B, C ou D, e no eixo Y vai ser a minha variável diâmetro do caule, tá? Eu vou colocar esta coluna em blue, azul, tá? E eu quero fazer esse gráfico para qual conjunto de dados? O dados que eu acabei de importar, tá? Então o comando é esse, pessoal, olha lá. Boxplot DC em função de trat, com o símbolozinho do tio. No eixo X é o nome tratamentos, no eixo Y é o nome diâmetro do caule. O meu gráfico vai ter cor azul. E eu vou fazer para os meus dados que eu acabei de importar, tá? Salvo aqui no script. Quando eu clico em F5, olha o que vai acontecer. Eu tenho o meu chamado boxplot, tá? Olha aqui, pessoal, para vocês entenderem, ó. O XLab, ele dá um nome aqui embaixo para o eixo X. Tá vendo que eu botei tratamentos? O meu YLab, ele dá diâmetro do caule. Eu posso até botar aqui a unidade, ó, centímetros. Clique em F5 de novo. Vai aparecer aqui centímetro, quer ver? Ó, tá vendo? Então tá aí, ó. O que é o boxplot? O boxplot é um gráfico. Vocês estão vendo um bigodinho aqui embaixo? Se vocês olharem aqui na variável DC, deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem. Eu estou só vendo o tratamento A, variável DC. Qual é o menor valor? Todo mundo concorda que o menor valor é 8,92? Ele mostra isso no gráfico, ó. Esse rabichinho aqui é 8,92. O meu maior valor deu quanto? 11,66. Então ele mostra aqui, ó, esse outro rabichinho aqui para cima é 11,66. Então o boxplot ele vai dar o valor mínimo, o valor máximo. Esse valor central aqui é a média ou mediana, tá? Eu não sei o que ele está representando aqui, deixa eu só ver aqui. Provavelmente é a média, tá? Depois eu vou checar essa informação e passo para vocês. Se eu calcular a média desse tratamento aqui, ó. Deixa eu ver se está batendo com a média. A média do tratamento A dá 10. É isso mesmo? 9,48. É, exatamente. Dá 10, tá? Vamos ver se isso aqui é a média. Ah, isso aqui é a mediana, tá? Então, pessoal, o boxplot ele está configurado para apresentar a mediana. O que é a mediana? O valor que divide a distribuição ao meio. 50% dos valores estão abaixo desse valor e 50% estão acima, tá? Ele não está representando a média, mas tem como você botar um comando para ele mostrar a média. Então, só no olhômetro aqui você vê. Na verdade, o que é o boxplot? É a amplitude de distribuição dos meus valores, tá? Quanto que está variando A, quanto que está variando B, quanto que está variando C e quanto que está variando D. No olhômetro, se eu quero o diâmetro do caule maior, no olhômetro, qual tratamento está propiciando o maior diâmetro do caule? O A, B, C ou D? Vocês concordam comigo que é o A? Tá? Seguido do tratamento C. Em terceiro lugar, o tratamento B. E em último lugar, o tratamento D, tá? Tudo bem? Esses pontinhos aqui é quando quando o valor é muito discrepante, que ele chama de outliers, tá? Depois eu vou dar uma aulinha para vocês sobre boxplot. Eu vou mostrar um slide que ele descreve aqui ao lado o que é cada coisa. Valor máximo, valor mínimo, mediana, outliers, tá? Então aqui é só para você ver, pessoal, que quando a gente vai fazer análise de variância, com certeza vai dar diferença entre os tratamentos. Dá para perceber claramente que o tratamento A aqui é superior aos demais, tá? Tudo bem?
Esse gráfico aqui, como é que vocês salvam ele? Vocês podem clicar aqui, ativar ele e vir aqui, ó, arquivo, salvar como, e aí vocês têm várias opções, ó. Salvar como JPEG, como BMP, como PNG. Então isso aqui é bem legal no R, tá? Você gerou o gráfico, você vai ativar o gráfico e vai vir aqui, ó, arquivo, salvar como, eu vou salvar como JPEG, qualidade de 100%, e aí eu vou escrever aqui, ó, gráfico para o diâmetro do caule, dentro de aula 3, com extensão JPEG, salvo. Se vocês forem lá no Windows Explorer, tá aqui o meu gráfico JPEG, ó. Tá? Aí vocês podem inserir no Word, colocar no PowerPoint para fazer uma apresentação. Então é bem legal isso aqui, vocês fazerem uma apresentação. Antes de análise de variância, você calcular as estatísticas descritivas para cada um dos tratamentos. Tá? Tudo bem? E aqui vocês podem mudar. Eu pedi cor blue, mas vocês podem colocar aí a cor que você quiser, tá? Gray. Vocês botam o que vocês quiserem aí. Depois eu passo para vocês a descrição das cores no R, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui blue pra gente dar sequência. Tá? Alterei e clique em F5. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, ó. Eu fiz apenas para variável DC. Vocês vão copiar. Deixa eu dar um Ctrl L aqui embaixo. Vou pedir aqui o head dados. Vocês vão copiar este comando, tá? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E vocês vão mudar só aqui, ó, DC, altura de planta e massa fresca da folha. Tá vendo, pessoal? Aqui que vocês vão mudar. Eu vou fazer o gráfico para os três, ó. DC em função do tratamento, altura de planta em função do tratamento e massa fresca da folha em função do tratamento, tá? Um detalhe importante aqui, repare. Vou clicar no primeiro gráfico. Ele foi gerado. Quando eu clicar no segundo, pessoal, o R, ele vai criar o gráfico em cima desse gráfico aqui que já foi criado, olha lá. Ele não vai criar um segundo gráfico, ó. Teoricamente você perde. Ah, agora tem que fazer outra modificação aqui, ó. Repare. Diâmetro do caule. A segunda variável é a altura de plantas. Tá? E a terceira variável é massa fresca do caule. Então tá aqui, ó. Faço para a primeira, gero o gráfico, salvo. Aí venho para o segundo comando, para a segunda variável, dou F5, o gráfico é gerado. Então repare, altura de plantas em centímetros, os meus 4 tratamentos. Dá para perceber claramente no olhômetro que o tratamento A é superior ao B, ao C e ao D. Aí eu vou salvar esse gráfico agora. Arquivo, salvar como JPEG, 100% de qualidade, gráfico, altura de planta. Salvo. Tá? Vou para o terceiro, F5, massa fresca do caule em gramas, em função dos tratamentos. Dá para perceber claramente também que o tratamento A, ele é estatisticamente não, no olhômetro, ele tem valores maiores do que o B, do que o C e que o D, tá? Aí eu vou lá em arquivo, salvar como JPEG, 100% de qualidade, gráfico MFF, salvo, tá?
Uma outra coisa que vocês podem fazer é isso aqui, ó. Em vez de salvar, eu vou vir para cá, ó. Copiar para a área de transferência como bitmap. Copiei. Vou no meu arquivo Word. Eu não estou salvando como JPEG. Eu copiei para a área de transferência. Vou no Word e dou o Ctrl V. Tá? Colo. Essa é uma opção também que vocês podem fazer, ó. Altura de plantas. Dou um F5. Tá? Ou pode clicar com o botão direito aqui em cima do gráfico, ó. Copiar como bitmap. Vim para o Word. Colar. Tá? E aí vocês têm todos os gráficos no Word. Tudo bem? Tá claro, pessoal? A geração de gráficos no R. O R é muito bom para fazer gráficos, tá? A parte gráfica dele é muito legal. Ele tem... Agora é complicadinho, tá? Porque se você quer... Tudo que você quer alterar, você vai precisar de um comando. Um comando para fazer essa alteração, tá? Tudo bem? Certo? Vamos agora para análise de variância. Vamos lá. Então, gráfico de boxplot. Isso aqui é um adendo. Não precisa fazer isso aqui nas listas de exercício. Eu quero que vocês façam análise de variância, que é o que a gente vai ver agora, tá? Beleza? Então, vamos lá. Análise de variância. A partir de agora é novidade para vocês, tá? Se bem que o Boxplot foi novidade também. Primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal. Eu vou colocar até o hashtag aqui, tá? Eu preciso instalar o pacote para fazer a análise. Tá? É aquilo que eu falei. O programa R, quando você instala, ele já vem com alguns pacotes pré-instalados de análises mais comuns, tá? Se você quer fazer análises específicas, você tem que instalar um pacote específico para fazer determinada análise. No nosso curso, na nossa apostila, um pacote que eu gosto bastante é esse aqui, ó, ESP10.pt, tá? O que quer dizer ESP10? Delineamentos, design, experimentais. É do inglês, tá? Experimentos, delineamentos. Por que tem ponto .pt? Porque eu tenho a versão português desse pacote, tá? Esse pacote, para quem conhece o programa Sysvar, eu não sei se vocês já ouviram falar no programa Sysvar. Antes de eu usar o programa R, 80% das minhas análises eram feitas pelo programa Sysvar. O programa Sysvar foi desenvolvido na Universidade Federal de Lavras pelo professor Daniel Furtado Ferreira. Quando eu fiz o doutorado em 2001 em Lavras, o Daniel foi o meu orientador, tá? E ele estava publicando esse programa Sysvar. E eu fui um dos primeiros usuários. Eu fazia muita análise naquela época, em 98, 99. E aí o Daniel me passava muito conjunto de dados e eu fazia análise para testar o programa, entendeu? E hoje, e antes do programa R, o programa Sysvar é um dos programas mais populares do Brasil. Um programa muito legal. E esse ESP10 foi feito por alunos de doutorado lá de Lavras, tá? É um programa do R baseado no Sysvar. Então é como se fosse o Sysvar do R. Existem dezenas de outros pacotes que faz análise de variância. Mas eu estou ensinando para vocês um dos mais fáceis de usar. Um dos mais completos também, tá? Então vamos lá. Para instalar pacote, pessoal, o caminho é esse, ó. Eu vou até botar aqui no hashtag, tá? Preste atenção para instalar o pacote ESP10. Você vem por aqui, ó. Você tem que estar conectado na internet, tá? Você vai vir aqui em pacotes, instalar pacote, tá?
Então, pessoal, o programa R é um programa livre, tá? Por ser um programa livre e de amplo espectro, ele tem repositórios no mundo inteiro. O que são repositórios? São computadores que estão localizados em algumas universidades ou instituições de pesquisa pelo mundo, que contêm os arquivos úteis para ser utilizados no R. Então, por exemplo, se você for ver lá na Austrália, tem lá em 1, 2, 3, 4 lugares, tá? No Brasil, eu tenho um repositório do R na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Paraná, na Fiocruz, se eu não me engano, aqui é na USP e aqui é na Unesp, tá? Então, você que vai baixar o programa, o pacote ESP10, você não vai clicar na Austrália, você não vai pegar os dados lá da Austrália. A gente vai escolher um servidor, um repositório aqui no Brasil, tá? Tanto faz pegar Bahia e tal. Eu geralmente pego o repositório no Paraná, porque no Brasil hoje, o programa R, um dos maiores estudiosos, os maiores estudiosos do programa R, os pioneiros, estão lá na Universidade Federal do Paraná. Tem um professor chamado Paulo Justiniano, que o cara é fera no R, tá? Tem muita apostila dele na internet. Mas tanto faz. Eu geralmente escolho o Brasil. Olha o tanto de lugar que tem aí no mundo inteiro, ó, pessoal. Só uma curiosidade, o R foi desenvolvido na Nova Zelândia. Foram 2 pesquisadores da Nova Zelândia que criaram um programa para ensinar estatística básica numa universidade lá na capital da Nova Zelândia, Auckland, tá? E aí depois esse programa ficou muito popular e se espalhou pelo mundo inteiro, tá? Então eu escolhi aqui Brasil, Paraná, clique em OK. Aí, pessoal, vai mostrar a lista de todos os pacotes do R. Todos, tá? Se eu não me engano, são próximos de 5.000 pacotes. Vocês vão escolher nessa relação o esp10.pt. Está em ordem alfabética, tá? Vocês vão vir com o mouse aqui, até procurando aqui, ó. ESP10. O meu já está instalado. Mas vocês vão instalar o de vocês agora. Ou durante a semana para fazer a lista, tá? Tá aqui, ó. esp10.pt. Clico aqui. Dou um OK. E pronto. O pacote é baixado lá da Universidade Federal do Paraná e já está instalado, tá? Então eu vou botar um comentário aqui no hashtag os passos. Você vai em pacotes. Depois você vai em instalar pacotes. Tá? E depois você vai em... Ele tá assim. Instalar pacotes. Depois você vai escolher o repositório. Tá? Ah, tá. Aí você vai... Eu gosto de escolher aqui o repositório Brasil, Paraná. Tá? E depois você vai clicar em esp10.pt e digitar OK. Tudo bem? Um outro caminho, tá? Viu, Rosinha? Você também pode instalar usando esse comando aqui, ó. Quem quiser também pode digitar isso aqui. Install. Aqui, ó. Então não é hashtag. Quem quiser, você dá um comando, que é mais complicado, tá? Install packages. Aí, se eu não me engano, é entre aspas. Deixa eu testar aqui. Viu, Rosinha? Ou você instala pelo R mesmo, como eu ensinei aí em cima, ou você usa esse comando aqui, ó. Tá? Repare, pessoal, que não tem hashtag aqui. Então, isso aqui é um comando. Vamos ver se vai funcionar? Clique em F5. Então, peraí, deu algum erro, não é? Deixa eu ver na apostila.
Na apostila, no final da apostila, eu fiz os comandos mais usados, tá? Eu não sei tudo não, de vez em quando eu tenho que vir aqui para apostila. Cadê? Install packages, nome do pacote. Tá tudo certo. Nome do pacote entre aspas. Talvez é porque no meu computador já esteja instalado, aí ele não está indo. Não, install package, está tudo certinho, né? Install packages. Tá, ele não está indo, não sei porquê. Mas não... Oi. Com esse comando? Tá. Beleza. Eu também acho que é esse aí mesmo, só que o meu... Talvez é porque já esteja instalado, não sei. Ah. Tá. Oi. Oxi, é verdade. Perfeito, perfeito. Pronto. Já está instalando. Então, pessoal, se você está com preguiça, em vez de clicar em pacotes, instalar pacote, Brasil e ESP10, eu gosto de fazer esse porque você viu que o Install Packages, ele, se você não escrever a grafia certinha, ele dá erro. Mas tá aí. Na apostila tá com I maiúsculo? Não, na apostila tá certo. É isso mesmo, tá? Comando em letra minúscula. Então vamos lá. Instalar pacote. Já fizemos. Deixa eu botar aqui porque isso aqui é um subtítulo, né? Ó, então a gente está vendo análise de variância. E análise de variância tem o primeiro passo. Instalar o pacote ESP10.pt, tá? Ou por esta fórmula, por isso que eu botei hashtag, ou por esse comando. Alguma dúvida na instalação do pacote? Segundo passo. Com o meu arquivo, o meu pacote instalado, eu vou ativar o pacote. Tá? Só lembrando que a instalação do pacote, pessoal, você só vai fazer uma vez na vida. Tá? Como vocês baixaram o programa R agora, vocês só vão baixar o pacote R na primeira vez que vocês vão usar ele. Depois, quando vocês forem fazer os exercícios, vocês já vão vir para o passo 2, tá? Posso até botar esse comentário aqui. Instalar o pacote R é passo necessário na primeira utilização. Tá? Se você já tem ele instalado, você já vai vir para cá. Então, passo inicial. Tá, não vou fazer comentário nenhum. Entenderam, pessoal? Você, quando for usar o R daqui da segunda, na terceira, na quarta vez para fazer análise de variância, você não vai precisar instalar. Você só vai precisar ativar o pacote, tá? Para ativar o pacote, o comando é esse, ó. Library. Library, de livraria, ESP10.pt, tá? Ativar o pacote ESP10. Library ESP10.pt. Clique em F5, o pacote está ativo. Próximo comando, para fazer análise de variância, eu tenho que informar o arquivo da análise.
comando é esse, attach dados, tá? Clique em F5. Deixa eu salvar aqui. Só fazer um parênteses, pessoal. Eu tenho duas formas de informar qual é o arquivo que eu estou fazendo análise. Lá no Boxplot, quando eu estava fazendo o gráfico Boxplot, no final do comando eu uso a opção data igual a dados. Isso aqui eu estou informando para o R que eu quero fazer o Boxplot do arquivo data igual a dados. Uma outra forma de você fazer a indicação para o R de qual arquivo que você quer fazer análise é usar o comando attach dados, tá? No ESP10 é obrigatório usar attach dados. Se você não fizer esse comando, não vai rodar a análise, tá? Vou salvar. E finalmente o quarto passo, para a gente encerrar essa aula, é realizar a Nava. Tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Alterar o diretório de trabalho, visualizar o diretório de trabalho, importar o arquivo de dados, visualizar o arquivo de dados, ver a estrutura dos dados, fazer o Boxplot se quiser. E a análise de variância são vários subpassos. Inicialmente eu instalei o pacote ESP10, depois eu ativei o pacote, vou informar qual arquivo eu quero fazer análise de variância e eu encerro com esse comando de realizar análise de variância, tá? Então o comando é esse, ó, DIC do delineamento inteiramente casualizado. Aí eu venho, qual é o tratamento do meu, aqui o meu head dados aqui de novo, ó. Deixa eu botar o head dados. Esse head dados eu olho direto, tá? Vamos lá. Qual o tratamento, qual é a minha coluna do tratamento? Todo mundo concorda comigo que a minha coluna de tratamento ela se chama TRAT. Eu vou fazer análise de variância para TRAT. Então eu vou escrever aqui TRAT da mesma forma que está escrito aqui no arquivo, tá? Só fazendo um comentário aqui. Vamos supor que eu estivesse testando ração. E eu criei aqui o nome hack de ração, tá? Então quando eu vou fazer no meu R, aqui vai estar escrito hack. Aí eu tenho que vir aqui e escrever hack, tá? É sempre o nome que está escrito na minha coluna de tratamentos. No nosso exemplo, está escrito como TRAT. Por isso que é bom eu pedir o head dados para ver como é que é a grafia das colunas dos tratamentos e das variáveis, tá? Então vamos lá, TRAT, vírgula. Qual é a variável que eu quero analisar? DC. Tá? Vírgula. Aqui, pessoal, eu vou colocar, mas depois eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu escrever logo aqui. A gente vai ter uma aula. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. DIC. Tudo tem na apostila, viu? Até eu, que já uso R bastante tempo, quando eu esqueço, eu venho aqui na apostilinha para ver como é que faz a grafia, tá? Pronto, tudo certo. Presta atenção, pessoal. Nós vamos ter uma aula só sobre testes de comparações de médias. Porque a análise de variância ela só vai me dizer se tem efeito entre os tratamentos ou não. Se um tratamento difere do outro ou não, tá? A análise de variância serve para isso, para saber se um tratamento difere do outro. Se difere,
eu preciso utilizar testes de comparações de médias. Você já deve ter ouvido falar. Teste de Tukey, teste de Scott-Knott, regressão. São testes complementares à análise de variância. Eu uso esses testes para saber qual tratamento é melhor ou pior. A ANAVA é para saber se tem diferença entre os tratamentos. O teste é para saber qual tratamento é melhor ou pior. Então a primeira coisa que eu tenho que informar para o R é isso. Meus tratamentos são qualitativos ou quantitativos? Porque, por exemplo, eu poderia estar testando aqui, pessoal, doses. Tá? Os meus tratamentos aqui poderiam ser dose. 0, 10, 20, tá? Tá vendo? Ó, deixa eu só dar um exemplo aqui. Só para ficar claro. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Regressão e teste de comparações, tá? Repare, aqui os meus tratamentos eu estou testando doses. Doses de um determinado produto. Lâminas de água. Ração para ruminantes, sei lá. Então tá aí, ó. Estou usando 0, 10 e 20. Isso aqui são tratamentos ditos quantitativos. Qualidade, ou quantidade, tá? No nosso caso, que é A, B ou C, os meus tratamentos são ditos qualitativos. Então, quando eu tenho quantitativo, eu faço regressão. Quando eu tenho qualitativo, eu uso o teste de Tukey, Scott-Knott e tal, e aí vai. Vocês vão ter uma aula só sobre isso. No nosso exemplo, e na lista de exercícios que eu vou passar para vocês, sempre vai ser qualitativo, tá? Então eu informo isso no R, ó. O meu tratamento é qualitativo? True, verdadeiro, é. Qual teste de comparação de média você vai querer usar? Tukey, Scott-Knott? Então a gente vai usar sempre Tukey, tá? Então, na lista de exercícios eu quero que vocês coloquem do jeito que está aqui. Qualitativo, true e teste de Tukey. E deixa daqui umas 2 aulas eu vou ensinar para vocês o que é isso com mais detalhamento, tá? Eu só escrevi isso aqui para análise sair, tá? Tudo bem? Vou copiar este comando e vou fazer análise para altura de planta e massa fresca da folha, tá? Eu copio e colo o comando, pessoal, e mudo só a variável que eu quero analisar, ó. Só lembrando que tem que estar escrito igual o head dados aqui está me informando, ó. DC, AP e MFF, tá? Clico no disquete para salvar, dou Ctrl L aqui embaixo e vou rodar a minha análise aqui no primeiro, ó. Clique em F5 no primeiro comando, clique em F5 no segundo comando, clique em F5 no terceiro comando. Então, se vocês olharem, ó, ele rodou as análises, tá? Então, tá aqui, ó, DIC para o diâmetro do caule, quadro da análise de variância. Então, ele tem aí, ó, análise de variância, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio. Ele solta o CV, tá? Ele solta o teste de média que eu pedi, tudo bem? Depois ele vem para a próxima análise, altura de planta. Solta a análise de variância, solta os testes, tá? Depois, terceira variável, MFF. Solta a análise de variância, solta o teste de média, tá? Por enquanto, eu só quero que vocês gerem essa análise. Eu não quero que vocês façam interpretação de nada, porque vocês ainda não aprenderam a fazer interpretação de análise de variância e vocês não aprenderam teste de Tukey. Eu só quero que na lista de exercício 3 vocês me mandem por e-mail esses resultados aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, ó? Vou dar o Ctrl L aqui embaixo. Vou voltar para minha receita de bolo. Vou salvar, tá? Vou marcar tudo. Dar um F5. Então, tudo que eu fiz aqui saiu.
Inclusive esse gráfico aqui, ó, que já foi salvo, eu vou fechar. Olha aqui no console do R tudo que a gente fez, ó. Análise de variância do DIC, importação de arquivos, os gráficos de boxplot, análise de variância. Aí tem as análises, ó. Eu vou pegar esse negócio aqui de baixo e vou vir aqui em arquivo, salvar em arquivo, resultados, anava, dic.txt e vou salvar dentro da minha aula 3, tá? Então repare, dentro da minha aula 3, eu tenho 4 arquivos. Eu tenho mais por causa dos gráficos, tá? Mas o que me interessa são esses 4 aqui, ó. Arquivo de dados no Excel, arquivo de dados no TXT, script da Nava e resultado da Nava, ok? Eu vou só cancelar, finalizar essa aula aqui, ó, para não ficar muito extensa, só a gravação.